Depois do anúncio das primeiras medidas econômicas do governo Javier Milei, economistas e representantes do agronegócio da Argentina avaliam aí possíveis impactos para o setor. A gente, inclusive, já viu isso ao longo da nossa programação. Então, vamos conversar um pouco mais sobre essa questão com o professor da Universidade Católica de Brasília, também da Universidade de São Paulo, e nosso colunista, Gustavo Menon. Professor, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Agronotícias. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Professor, antes da gente falar do nosso setor aqui do agro, de um modo geral mesmo, como você avalia, pelo menos até aqui, esse plano motosserra anunciado pelo governo argentino essa semana? Conforme esperado, Felipe, uma série de medidas amparadas em termos da liberalização da economia argentina. A política de austeridade que vem sendo desenhada desde o momento da candidatura de Javier Milei e que agora se expressa nesse plano econômico desenhado por Luiz Caputo. A ideia é promover não só essa agenda liberalizante, mas também amparar a economia argentina naquela plataforma que se consubstanciava naquilo que Javier Milei elencava como o chamado anarcocapitalismo, né? Nesse caminho de uma pretensão de dolarização da economia argentina, a extinção do Banco Central. No entanto, alguns aspectos pragmáticos estão se impondo nessa primeira semana de governo. Vale recordar que houve já uma moderação no discurso em relação à China, obviamente que já houve um aceno também frente à realidade brasileira, em virtude dessa interdependência econômica da Argentina com seus principais parceiros sociocomerciais. A título de referência, nesse primeiro plano anunciado, faltou modular, faltou dizer o quanto será eliminado dessas barreiras alfandegárias, naquilo que se refere aos subsídios, conforme nós estamos estipulando, investigando, o quanto desses subsídios serão reduzidos em matéria das áreas de energia, transportes, aguardar os próximos passos que serão exatamente delimitados por esse novo governo. Querer virar as costas, né, para as outras economias, como você disse, somos interdependentes. Agora, trazendo um pouquinho aqui para o nosso setor, o ministro da Economia argentino, Luiz Caputo, anunciou ali mudanças na cobrança das retenções. O setor do agronegócio argentino enxerga de que maneira essa decisão, essa medida aí? Enxerga, de certa forma, com uma certa ponderação, Felipe. Porque, ao mesmo tempo em que houve esse anúncio da eliminação das chamadas retenções, também houve um aceno para uma nova lei das sementes, mas, por outro lado, essa política de desvalorização do peso que se agudizou exatamente nos últimos dias, veja que isso leva a um certo sentimento de otimismo por parte do setor do agronegócio argentino, que certamente vê com atenção esses primeiros passos em virtude de outras iniciativas que estão sendo ventiladas. Só para a gente pontuar como é que isso está sendo visto com atenção, por exemplo, o fim da política de subsídios, né, em matéria de energia, em matéria dos transportes, pode gerar uma escalada inflacionária nos próximos dias. Além disso, também houve o aceno por parte do governo de Javier Milei para a suspensão dos recursos direcionados às províncias. E sabendo que essas províncias acabaram alimentando os votos do Javier Milei exatamente nesse momento de composição do seu governo. Javier Milei diz que não há plata, diz que não tem dinheiro para subsidiar, por exemplo, essas tarifas do ponto de vista energético, do ponto de vista dos transportes, e isso pode gerar, Felipe, impactos diretos e indiretos no setor do agronegócio. Ao mesmo tempo, também houve uma certa mobilização correlacionada à área de infraestrutura, ou seja, o governo de Javier Milei aponta exatamente para a suspensão, para a paralisação das obras públicas
financiadas pelo governo, e isso pode também inviabilizar uma série de iniciativas correlacionadas ao agronegócio. Enxergo essas medidas como contraditórias nesse primeiro plano. Se, de um lado, a desvalorização do peso, essa eliminação das retenções e uma nova lei das sementes pode corroborar com esse setor nos próximos anos, por outro lado, o fim dos subsídios, essa eliminação das transferências dos recursos para as províncias podem comprometer o setor naquilo que se refere às suas atividades produtivas. Bem, professor. Bom, agora é preciso esperar um pouco, né? Dá tempo para ver o que de fato vai fazer efeito na economia argentina, porque esse processo de reconstrução não é um processo que a gente vai ver uma virada de chave a curto prazo, né? É um processo demorado. A gente já passou por isso aqui décadas atrás, de reconstrução da economia, então é preciso dar agora tempo, né, para ver o que de fato dessas medidas e de outras que virão vão surtir efeito, né? Isso, e em matéria de outras políticas, Luiz Caputo também acenou para essas teses, para essas iniciativas liberalizantes, mas isso pode gerar um tarifaço comprometendo o setor produtivo na Argentina. Para contenção, inclusive, dos movimentos sociais, Patrícia Burit, que vem compondo o governo nesses primeiros dias, também anunciou uma certa restrição aos protestos na Argentina. Lembrando, Felipe, que boa parte da população argentina depende desses recursos para o cumprimento das suas contas, para o pagamento das suas tarifas. Então, houve, de um lado, um incentivo maior correlacionado à política de transferência de rendas, aquilo que nós entendemos como uma espécie de Bolsa Família na Argentina, porém, os setores pobres, os setores médios, ficaram de fora em relação a essas primeiras iniciativas, como ficará, por exemplo, a política salarial, as pensões, a política dos aposentados. Tudo isso carece de um refinamento na modulação dessa política macroeconômica que está sendo ventilada pelo novo governo. Aguardar os próximos passos e observar com atenção se haverá essa restrição de direitos. Agradecer mais uma vez a sua participação com a gente aqui no Agronotícias, desejar um ótimo fim de semana. A gente volta a conversar na semana que vem sobre um novo assunto. Muito obrigado, Felipe. Bom final de semana a todos os nossos telespectadores. Bom trabalho.